Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman falando com você aqui direto de Israel. E hoje nesse vídeo eu quero compartilhar com você um dos mais intrigantes e às vezes até chocantes desenhos do mundo da mística, que é as chamadas as Sefirot da Cabala. Então eu quero te explicar isso, porque isso está no centro da mística da Cabala, que é o seguinte, olha, se você for lá no Google e colocar em imagens, e colocar lá Cabala, e se quiser também colocar Cabala seguido da palavra Sefirot, você vai encontrar vários desses desenhos da mesma com a mesma estrutura, mas de diferentes formas, porque esse é um desenho, é um diagrama que é a base da Cabala. E eu quero, nesse vídeo, compartilhar com você do que se trata. As Sefirot estão ali no centro da Cabala e eu quero que você acompanhe comigo e tenho certeza que você vai se surpreender e até, quem sabe, se chocar. Mas vamos ver junto do que se trata a Sefirot. Bem, a origem da Sefirot estão em textos místicos de mais de 2000 anos. Já começam a tratar das Sefirot. Só que ali, nesses textos muito antigos de mística, que alguns pesquisadores dizem que voltam lá na época da presença dos gregos aqui na Terra Santa, quando começaram a falar da Sefirot. Isso então a gente está mais ou menos 200 antes de Cristo aqui na Israel antiga e começam uns textos. E esses textos místicos falam que no momento da criação a divindade usou letras do alfabeto e números para criar o universo, para criar o mundo. Então, aí esse texto fala que então a divindade usou Sefirot. O que quer dizer Sefirot? Bem, uma das traduções dessa palavra hebraica, Sefirah, é número, ou pode ser também contagem de números. Só que, olha só que interessante, Sefirah também, se você já ouviu falar da palavra Sefer, em hebraico é a mesma raiz, então pode ser também um relato, Sefirot pode ser relato, Sefirot é uma palavra hebraica no plural, então pode ser relatos, ou também, olha só que interessante, Sefirot pode ter uma origem grega, por isso como a gente começa a ouvir falar de Sefirot na presença grega aqui na Terra Santa. Então, essa palavra Sefirot, ao que parece, ela veio do grego e é também, ela tem em comum com o português a palavra esfera. Então, esfera em português, Sefirot em hebraico, parece que tem a mesma raiz que vem do grego. É uma palavra grega comum ali. Então, quer dizer também, Sefirot pode ser esferas. E também muito bonito, Sefirot também pode vir da palavra safira, que é uma joia, né? Uma joia preciosa. Então, tudo isso é Sefirot, então você pode perceber então que a origem desse nome também é uma origem mística. E a Cabala, quando a Cabala surge no mundo medieval, na Idade Média, lá na Espanha, ela surge com muita força ligado a essa Sefirot e traz a Sefirot e vai falar muito mais de Sefirot do que até então se falou. E eu quero trazer aqui na tela, então, uma das representações das Sefirot. São 10 Sefirot, são 10, então, numerações, ou relatos, ou esferas, ou pedras preciosas, ou safira, que ela representa 10 diferentes aspectos da divindade. Olha só, então vamos com calma ali. Está representando 10 aspectos da divindade, ou seja, também uma outra maneira de encarar as Sefirot. 10 manifestações da divindade que o ser humano pode captar. Isso quer dizer o quê? Que no seu núcleo, o ser humano não consegue captar muito do que é a divindade. Sobre isso a gente ainda vai falar nesse vídeo. Mas então nesses 10 aspectos é o que o nosso intelecto
consegue captar do que é a nossa divindade. Uma outra coisa interessante que você talvez tenha percebido já é que quando a gente vê a Sefirot, ela se assemelha a um corpo humano. Olha só, eu até vou colocar aqui na tela algumas representações da Sefirot que se aproximam bastante do próprio corpo humano. E por que isso? A gente está falando de divindade. Por que agora a gente está falando de corpo humano? Se a gente vai em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, lá está escrito que o ser humano foi criado segundo a imagem de Deus. Então a Cabala faz essa ligação, manifestações da divindade e ser humano. Ou seja, a gente vê na Sefirot ao mesmo tempo, a gente vê um esquema do que seria compreensível para nós a divindade, e a gente também vê uma aproximação aí com o próprio corpo humano. Bem, você está percebendo aí que na Sefirot, no fundo da Sefirot, tem toda uma parte em branco, é ou não é? Uma parte em branco. Os cabalistas místicos vão dizer que essa parte em branco é justamente está representando ali o aspecto da divindade que nós, seres humanos, nunca iremos captar. Que o nosso intelecto não tem potencial para entender o que é quase tudo, digamos assim, da divindade. Então, todo esse branco, ele está representando o quê? Algo que nós não podemos desenhar, nós não podemos perceber, é algo que a gente não consegue descrever e a gente simplesmente não consegue nem captar, nem compreender. Então, toda essa parte em branco aí está representando tudo isso da divindade que está acima do nosso intelecto, que o nosso intelecto não compreende. Então, o que são, então, no final das contas, essas 10 Sefirot? É uma manifestação da divindade que a gente pode compreender, que é o que a gente vai tratar aqui nesse simples vídeo nosso aí. Muito bem. Então, o que é a primeira Sefirá? São Sefirot, é o plural, Sefirá é cada uma desses aspectos, cada um desses 10 aspectos. Então, vamos começar, vai de cima para baixo. E essa é a primeira das Sefirot, é a mais alta Sefirá, e porque está lá em cima e também está representando um aspecto humano, é chamado em hebraico de Keter, de coroa, que é o aspecto, digamos assim, mais nobre do que nós podemos alcançar mesmo na nossa vida aqui terrena. Pelo menos essa representação que a gente tem de rei e de rainha. Então, a Sefirá mais alta é chamada de Keter, coroa, e lá realmente é uma transição daquele branco incompreensível e de repente ele é materializado. Mas, segundo os cabalistas, os místicos, se você vai ver o que é realmente essa primeira esfera, não tem nada ali. É mais um potencial, é mais algo que é um desejo de vir a ser. Então, a primeira esfera é também chamada de nada. E desse nada, o que vai surgir? Vai surgir a segunda Sefirá. Eu vou apontar aqui no esqueminha do cabalista, onde que é essa segunda Sefirá. E essa segunda Sefirá é chamada de Chokhmah em hebraico, ou sabedoria em português. Olha só que interessante, isso os cabalistas estão falando há 800 anos atrás. Eles falaram assim, que nessa segunda esfera, daquele nada surgiu um pontinho, um simples pontinho surgiu ali, e nesse pontinho está concentrado tudo que viria a ser a existência. Então, qual que é uma coisa interessante? Isso foi dito há 800 anos atrás e é muito parecido com a teoria do Big Bang da ciência, que a ciência diz, que da ciência da nossa época, ou pelo menos do século XX, colocou que, segundo a teoria do Big Bang, num certo momento toda a criação estava num pontinho e tudo aquilo se explodiu e começou uma grande expansão. E os místicos cabalistas falavam isso há 800 anos atrás. Em seguida, desse pontinho,
ele vai gerar a terceira esfera, que é chamada de Binah. Binah em hebraico quer dizer entendimento. E os cabalistas vão entender essa Binah como, vão fazer um paralelo com o útero feminino, o útero da mulher, em que aquela Chokhmah vai entrar no útero da mulher, ou no caso aqui da terceira esfera da Binah, e a partir daí vão ser geradas todas as Sefirot lá para baixo. Então é como se fosse um nascimento um nascimento de outros aspectos da criação, dos outros aspectos da própria divindade. Olha só que coisa aí, é do mundo realmente muito místico. E olha só, os cabalistas vão dizer que quando nós falamos entre nós, que nós adoramos um certo Deus, é tudo que foi gerado pela Binah. Ou seja, não há adoração nossa, não há percepção nenhuma nossa na primeira, na segunda e na terceira esfera. O que nós chamamos de Deus, ele vem a partir da quarta esfera. Por isso que eu falei que é chocante nesse sentido. Falar, mas como assim? O que quer dizer isso? Espera mais um pouquinho que a gente chega lá. A Binah, esse útero espiritual, divinal, ele vai gerar a próxima Sefirá, que é a quarta Sefirá, que é chamada a Sefirá da misericórdia, em hebraico é Chesed, e ao mesmo tempo vai surgir a quinta esfera, a quinta Sefirá, que é julgamento, ou em hebraico Din. E por que essa quarta esfera ela surge junto com a quinta esfera? Porque os cabalistas vão dizer, isso já é dito, na própria Bíblia isso é dito, que para o nosso mundo se manter, é preciso de um lado ter misericórdia e é preciso do outro lado ter a justiça e ambos estarem em equilíbrio. Só misericórdia, só amor, só graça, o mundo não se mantém, só justiça, só rigor, só disciplina, também o mundo não se mantém. Precisa ter um equilíbrio entre esses dois. Olha só que interessante. E no limite desse nosso vídeo aqui, eu já quero ir lá para a última Sefirá, que a Sefirá é chamada de Malchut, que é reinado, mas também é chamado por um outro nome mais conhecido, que é Shekhinah, que quer dizer presença. E olha só, os cabalistas, os místicos vão dizer o seguinte, toda a energia que estava vindo de tudo isso, desde o começo de tudo branco, descendo pela Sefirot, tudo vai se concentrar nessa última esfera, e a partir dessa esfera, luz vai ser gerada e o nosso universo vai ser gerado, não só o universo, não só os seres humanos, como os animais e toda a vida na Terra, mas também a nossa alma e também os anjos, assim a mística diz. Então tudo isso sai da Shekhinah. Agora olha só que interessante, essa esfera Shekhinah é um aspecto feminino da divindade. Então olha só que bacana, a gente já tinha visto lá em cima uma Sefirá que se assemelha ao útero, e agora a Shekhinah, que ela concentra toda essa energia espiritual e ela vai dar origem ao nosso mundo, realmente que nós conhecemos, isso vem também de uma esfera feminina. Por isso que eu, no primeiro vídeo dessa série, o vídeo anterior sobre a mística, eu já tinha falado que os místicos dizem que esse conhecimento é para poucos. Porque, o que quer dizer, por que é para poucos? Pelo seguinte, pelo que na Bíblia, através de toda a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, existia uma grande luta na época bíblica, na Israel antiga, dos profetas, dos sacerdotes, dos mensageiros vários ali, uma luta muito grande contra a religião pagã da época que reverenciava especialmente a deusa Astarte. Então a Bíblia fica pisando nisso, não, que a Astarte não é deusa, que não existe deusa, só existe um Deus,
ou seja, esse feminino, esse aspecto feminino é totalmente sufocado na Bíblia, e de repente agora vem a mística, os cabalistas, dizendo, não, tem um aspecto da divindade que é feminino. Olha só que coisa interessante. Uma outra coisa que é surpreendente e até para alguns pode ser chocante é o seguinte: um dos 10 mandamentos, o segundo mandamento, diz: não farás imagens de Deus. E agora vem os cabalistas e propõem 10 esferas, como se fosse um esqueleto da divindade. Mas lá para trás não era para fazer nenhuma imagem, não era essa ideia, e agora vem os cabalistas e abrem essa possibilidade. E uma outra questão que aparece é quando nós estamos orando, fazendo as nossas preces. Para quem que a gente está orando? Então, a mística vai dizer que as nossas orações são basicamente para essa 10ª esfera, essa esfera mais baixa. As nossas orações nem chegam lá para cima. Então, olha só, então essa é a mística, a cabala, e eu quero fazer 2 convites. Primeiro, para você não perder na próxima semana, que eu quero trazer um novo vídeo sobre como é possível aplicar esse conhecimento da cabala na nossa leitura da Bíblia. Quando a gente está lendo passagens famosas que a gente lê a nossa vida toda, e agora pela cabala, especialmente para essa ideia das esferas, o que é revelado no texto no momento em que a gente tem também na nossa mente, na nossa espiritualidade, a mística. Então eu quero ler a Bíblia com você na próxima semana do ponto de vista da mística. Não perca isso. E eu quero fazer um segundo convite, olha só, 31 de julho, agora daqui a pouco, vai começar meu novo curso, A Cabala da Bíblia, mergulhe na mística de Teresa de Ávila, dos sufistas islâmicos e dos rabinos cabalistas. Então, uma oportunidade de ouro para você me dar a mão e para eu te transmitir o que eu recebi. Essa é a ideia de cabala. Cabala quer dizer recebimento. Eu quero que você receba o que eu recebi aqui na Terra Santa, nesse conhecimento, e eu quero passar para você, tá bom? Que realmente é um conhecimento que nos eleva na espiritualidade, e também é um conhecimento muito bonito, tem muita beleza nesse conhecimento, mesmo que a gente não se torne um cabalista, um místico, mas tem muito conhecimento e, sem dúvida, é um privilégio nosso passar por essa vida aqui nesse planeta e também conhecer a mística, tá bom? Então eu quero te fazer esse convite. E se você quiser receber os detalhes, só vai receber quem está na minha comunidade, então não deixe de entrar, entre na comunidade, o endereço está aí, tá bom? E não perca o vídeo da próxima semana. E até lá, eu quero te desejar, como sempre, muita saúde e muita paz. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.